Olá, boa tarde. Estamos só à espera que o João entre também aqui na conversa. Ainda faltam 2 ou 3 minutos. Hello, Então, que tal? Estamos aí prontíssimos. montaste a miné. Pois, pá, também, não sei se vai haver algum ruído da Ana Teresa aí a correr de vez em quando. Espero que não. Mas pronto. E Uma coisa então, de certeza. estás com bom aspecto para quem está fechado em casa. Olha o cabelo começa a... Pois, eu também. Também. Já. E então, novidades. Então, Ah, está pá, tudo em casa. pois, pá, E fisicamente já não estava contigo desde Gredos, mas temos falado assim. é, é isto. Agora, era suposto estar no Nepal e Uhum. estamos aqui a falar de montanhas. E o tema que a gente gostava de partilhar com o público, são cerca de 22 pessoas. Boa tarde a todos. Eu sou o João Garcia, o Zé é o António Coelho e a gente já se conhece há muitos anos. De onde, Zé? Lembras-te? Pá, assim, pessoalmente lembro-me do dia porque estávamos a escalar na Serra da Estrela, pá, meados dos anos 90. Tu moravas na Bélgica e andavas a pregoar com uns papelinhos à malta que vias assim. Que havia uma exposição, se calhar de portugueses para o Xixapangma. Yeah. Fui só buscar aqui E. Sim. o livro. Sim, sim, sim. E. Ah, para o Epá, X curioso. exato, isso depois veio acontecer pá, uns anos depois. Inclusive, estavas a tentar ter um grupo de portugueses já no final dos anos 90, e tentaste fazer uma seleção até na Serra da Estrela, novamente. Exatamente. Sabes Mas já que falavas disso antes, pá, antes do teu Everest, de 99, não é? E a acho malta ia-te seguindo, claro. essa já me estava a esquecer. Tu lembras desta foto? Foste tu que a tiraste? Sim, sim, exatamente. Olha, esse dia foi o dia que estava com mais um grupo de amigos, o Carlos e o André Monteiro, que agora é E foste bombeiro, tu que tiraste esta foto. e fui eu que tirei essa foto. Pai, Esta deve ter foto mais uma ou duas. chegou-me, e acho que ainda tenho aí alguns, em papel. Uhum. Exato, Isto e deste uma foto. exatamente. Epá, tenho outras desse dia. Isso era na cascata do inferno. Ok, Em baixo, sabes que tem aquela cascata mais pequenina, sim. assim encaixada, Bom, e entra para o aqui corredor do inferno. a lógica é que, pronto, escalávamos estas cascatas sem corda, sem segurança, sem... E, e essa expedição ao Monte Xixapangma, que eu tentei montar, é um daqueles erros da vida. E felizmente foi uma expedição que nunca chegou a partir, porque Exato. eu lembro que com muito boas intenções eu tinha-me baseado num modelo francês dos anos 70 e queria então uma seleção nacional, que os melhores alpinistas portugueses, ou os mais experientes, e fiz realmente essa ousadia de me autodenominar selecionador nacional, convidar as pessoas a enviar currículos para eu os selecionar. Selecionar. Uhum. E logo de antemão, os que já estavam pré-selecionados seriam aqueles que tinham experiência acima de 8 mil metros, que era o Gonçalo Velez. Sim, Gonçalo sim. Velez, para quem não saiba, foi o primeiro português a escalar um pico de 7 mil metros e foi o primeiro português a escalar um pico de 8 mil metros. Uhum. E o Pedro Pacheco, do Porto,
que fez 2 tentativas ao Monte Everest, pelo Everest. lado tinha chegado aos 8.000 metros. Portanto, isto eram, enfim, para uma expedição ao Xixapanga, também de 8.000 metros, eram mais-valias, eram experiências que eu não poderia, de forma alguma, ignorar. E depois recebi pessoas de Vila Real, do Porto, de Lisboa, alguns currículos. Nesses currículos eu selecionei logo alguns, convidei-os depois a um passo seguinte à fase de provas presenciais na Serra da Estrela. E lembro-me de ter convidado, ou ter solicitado, era uma volta bastante violenta, era sair do que vão dar metade, subir lá acima à torre, descer, isto tudo a pé no mesmo dia. A Loriga, não é? Descer lá, não, descer ali pelo quilómetro vertical para o Vulco da Serra, Ah, o Vulco da Serra. Loriga, subir pelas Gargantas de Loriga, descer ao Val da Candeeira e descer depois até A Manteigas. Manteigas. Tu estavas nestas provas? Eu não estava, mas estava lá nesse dia porque tinha um companheiro que quis participar. Ok. E então, tinha necessidade de ter pessoas em determinados, portanto, em pontos de controle, zonas de abastecimento e de controle, e tinha pedido a alunos, na altura já eu dava formações de neve e gelo, tinha pedido a alunos, como o Bruno Carvalho, como o Hélder Santos, como o Rui Rosado, para estarem lá, inclusive com o meu carro, porque eu próprio, decidi também fazer esta prova. Eu obrigava as pessoas a ter que cada um tinha que levar os seus crampons, tinha que levar a corda, tinha que levar botas, porque no fundo precisávamos de 2 calçados para andarmos mais rápidos. Exato. E eu lembro-me de, ao falar desta preparação e falar das expedições e das minhas intenções, era realmente esta rapaziada que estavam ali como meus alunos, mas como auxiliares destas provas de seleção, eram eles que eu via o olhinho a brilhar de entusiasmo. Felizmente, eu digo felizmente porque eu acho que ao colocar uma série de pessoas com um ego bastante alto, todos na mesma tenda, eu acho que a expedição, se tivesse partido, não ia correr bem, pelo menos de relacionamento pessoal. Portanto, Sim. houve problemas de financiamento, não conseguimos arrancar nessa expedição e eu aprendi uma grande lição, que às vezes para certas tarefas não necessitamos necessariamente dos melhores alpinistas, mas os mais motivados. Porque Ok. é fácil de aprender, é fácil de trabalhar. A motivação é uma coisa que não é assim tão fácil. Miguel. Por isso, a partir desse ano, tu, o Rosado, o Bruno, o Hélder, passaram a ser os meus companheiros de expedição, porque percebi que era muito mais importante levar pessoas que já se dessem bem, que tivessem já confiança entre eles, porque nestas atividades, basicamente, há momentos em que temos que literalmente confiar uns nos outros, confiar as nossas vidas uns nos outros. E, portanto, foi essa a origem dessa... Na altura, eu acho que era o Aurélio Faria que chamava o Dream Team, chamava-lhe a equipe Pois, maravilha. o Aurélio. Este termo se terá vindo da parte de algum de vocês. E depois vieram vários... Tivemos aí algumas coisas logo Depois vieram projetos que acabavam por ser algo confortáveis para mim, nomeadamente o Pomori, que é uma montanha de 7.060 ou 125 ou 160 metros, não sei bem. 100 e qualquer coisa. Está mesmo ali à beira do Monte Everest. O Campo Base é mesmo uma maravilha de campo base, com areia fina, com uma lagoa perto, mesmo ali na base da face sul do Pomori, mas com o Everest à direita, a ver-se uma boa parte do seu corpo.
porque a parte triste do Everest do lado nepalês é que no campo base não se vê praticamente a montanha. O Everest. O Mittal está por trás de um dos contrafortes do Esporão noroeste, de sudoeste. Portanto, essa expedição eu já a tinha realizado e ao levar pessoas da minha terra ao propor uma expedição, obviamente era muito mais confortável repetir algo em Já que já conhecias bem? podia partir com mais tranquilidade, para todos os efeitos. Ao ser o mais experiente, tinha que, pelo menos a mim próprio, tinha que garantir alguma tranquilidade para partir. Vocês seria a primeira vez no Nepal, creio eu. Sim, pá, era isso que estava a dizer. Eu lembro, voltámos assim outra vez à Serra da Estrela, já uns anos depois daquilo que tínhamos falado do Xixapanga, Sim. e lembro-me de conhecer pessoalmente o Rosado e o Bruno no Manel das Feijocas, em Manteigas. Pá, Ok. era o sítio, é o ponto de encontro da malta da montanha. Não é? Lembras-te de que ano é que foi essas provas Isso foi de... o ano das provas, já não me lembro se foi, mas eu acho que foi para aí 2000, talvez, não? Foi Eu acho que. o ano de 89, portanto, terá sido 97. Então, exato, exato, era isso. Foi antes do Everest, porque a malta estava. 99 estiveste no Everest, por isso foi a seguir. Eu já não me lembro bem, mas eu tinha estado no Pumori com um grupo de franceses. Foi a primeira vez que eu subi ao Pumori. Eu fui convidado apenas por um rapaz que depois começou também a colaborar a nível de filmagens e de edição de vídeo. O João Perrier. E o João Exato. Que tu tens um filme que me enviaste na altura. Que é dizer, pá, o João Perrier era um jovem alpinista francês que vinha ali de uma aldeia de Haut-Rhin, e essa aldeia de Haut-Rhin tem todos os anos um festival de filme de montanha. E portanto o pai foi durante 10 anos presidente desse festival. Ok. Ele e o irmão, desde miúdos, que todos os anos, portanto, tinha uma grande sensibilidade a ver muitos documentários, muitos filmes de montanha ou de aventura ou de documentários de natureza. Portanto, ele próprio, já nos anos 90, tinha a sua própria câmara de vídeo, já editava no seu computador e a verdade é que ele tinha jeito para aquilo. Ele foi meu cliente ainda na altura da Montanha du Monde, numa das muitas edições do Island Peak. O Island Peak é uma montanha de 6.100 e tal metros, no Nepal também, no tal Vale do Khumbu, o vale que dá acesso ao campo base do Everest. E depois ele convidou-me nessa expedição. Haviam 3 franceses que eu não conhecia bem, mas estava ele e o irmão, e foi com eles que eu escalei o Mori. E foi uma expedição fantástica. Aquilo é uma montanha muito bonita e tivemos muito bom tempo. Foi o ano em que o Loretin com o Jean Trollet, essa dupla fantástica suíça, foram pelo lado norte. Só que o que é curioso é que umas semanas antes já nós tínhamos estado pelo lado norte, porque uma das formas de atravessar lá uma grande crevasse foi fazer uma grande travessia horizontal. Estamos a falar de uma crevasse de meio quilómetro de largo. E, portanto, a única maneira foi avançar para norte e depois subimos mesmo pela norte, que não era nada inclinado. E pergunto-me aqueles dois, quando subiram, se viram lá o nosso trilho e se disseram, graças, afinal não somos os primeiros. Se calhar viram, porque uma das curiosidades que temos do Pumori de 2003, já depois dessa tua expedição, quando fomos todos juntos, coincidiu com o 50º da primeira ascensão do Everest. E tinhas dito, era ótimo termos um grupo de portugueses e tal. 1953, portanto o 50º foi em 2003. Exato. E tinhas falado, se formos aqui um grupo de portugueses, e lembro-te de falares isso na Serra da Estrela, se calhar em janeiro, e março já estávamos a ir. E portanto,
Então, a expedição que arrancou foi ao Pomori, que é uma montanha assim bastante piramidal, bastante esbelta e, e que está, enfim, foi uma expedição atribulada porque para conter gastos não tínhamos sardar, só tínhamos um cozinheiro, um ajudante de cozinha e depois contratámos uma série de carregadores. No último É. dia, data de. Houve um carregador que adoeceu e abandonou a carga e eu e o cozinheiro andámos a revezar, a levar Acarretar. essa tralha. E, e tínhamos na nossa expedição também dois belgas. Exato, eram dois irmãos. Era Eram dois irmãos. o Um Raul e a Heidi. Acho que era. tinha estado comigo no Aconcagua, creio. E, e estava também o Cisco. E o Cisco, claro, o Cisco. Que eu recebi uma chamada no telefone satélite para o professor, doutor Francisco, não sei o quê. E eu, professor, doutor Francisco, deve estar enganado aqui. Não, era o Cisco, não é? A gente conhecia da montanha. O senhor investigador E, que e nos está a ouvir, foi a primeira um abraço. questão que, que eu estava a realizar com várias intenções. Uma delas era filmarmos e começarmos a criar boas relações com o Aurélio Faria e com aquela media partner. Uhum. A outra é levar outros portugueses para o Sim, Himalaia, como eu costumo dizer, quando nós gostamos muito do que fazemos, a dada altura queremos semear para mais tarde ver crescer, não é? E, no entanto, eu foi. estava, e orgulho muito de ter feito, a dada altura, ter feito parte e ajudado nas vossas carreiras como alpinistas, e agora vejo que são perfeitamente competentes e autónomos, e orgulho muito disso. E, portanto, na altura, eu lembro-me que levei uma máquina de filmar assim, um caixote grande. Tu deves saber que máquina é, não é? Era Uma Canon, uma, que eu entretanto, um Canon que é um autêntico canhão, um mas Canon, que mas era bom. era. E tinha um bom estabilizador óptico mesmo, não era digital. E, e tivemos, foi um galo, porque o dia de Cume estava assim bastante nublado, mas lá Nublado, isso, acima não fomos seis. Tu, mais uma vez, não teste bem com altitude. Foi logo a primeira experiência. Foi quase, não é? Sim. Em 2003 fomos ao Pomori, mas é preciso recordar às pessoas que isto de montanhas, às tantas, ir lá acima não é assim tão importante. O que nós dizemos, o importante é dar o melhor e regressar bem. E regressamos todos bem. Portanto, o cume às vezes é mesmo só um bónus, a cereja no topo do bolo. Neste caso nem tivemos essa cereja, porque para mim um bom dia de cume acaba por ser um dia com bom tempo, que não foi o caso. Tivemos, foi... Sim, houve ali uns. Houve ali dias de, pá, de mau tempo, nevoeiro, nevar e tal. Trouxeram-me trouxeram aqui um... Deixa-te dizer que é. Não concerno. Está invertido. Deixa-me até acabar as frases. Tenho aqui assim, aqui. Tem alguém aí. Ponto. E, e então, onde é que a gente ia? Estávamos a falar dessa parte do dia de cume, estarmos de mau tempo e tal. Mas houve algumas coisas bastante interessantes dessa expedição. Lembro-me de estarmos, tinhas dito, desse lago gelado. E é um dia que eu estava a tirar umas fotografias nesse lago e de repente entro na tenda porque vos digo, eu acabei de ver ali um tipo de calções cheio de patrocínios daqueles logos, é o Patrick Ah, Gabarru, né? E diz, o uou, Gabar. e era, né? O Gabarru estava na expedição francesa, com o Patrick Berrot também, e foi Esse lá ano, exato. comer chocolate à nossa tenda, e tipo, uau. O, o ano de 2003 trouxe ao Everest uma série de expedições que queriam justamente.
tentar subir o Everest no cinquentenário da primeira ascensão. E a equipe francesa tinha assim enfim, lá está, o tal modelo francês, tinha uma série de popstars e um deles era o Gabarru, o outro era o Patrick Berraud, enfim, estavam lá uma série de franceses convidados, obviamente convidados, mas com muito experientes. E ele apareceu no nosso campo base, ficou deliciado com o aspecto. Já na altura tinha aquela tenda grande, uma tenda messe branca, com mesas e cadeiras lá dentro. Estávamos ali muito confortáveis. E já na altura tínhamos alguns apoios, nomeadamente uma marca de chocolates, era a Ovomaltine, creio eu, não era? Sim. E Guerlain, desse-nos é. realmente com uns calçõezinhos assim de atletismo, nitidamente, É. uns ténis, uma t-shirt, uma mochilinha, e aparece-nos, a gente reconhece, obviamente, o Patrick Gabarru tem uma série de publicações e de vias de Sim. alto nível abertas ali no maciço do Monte Branco. E claro, como era, hoje em dia já não é assim tão taxativo, já não é assim tanta tradição, mas normalmente quando alguém visita um campo base a gente convida para beber um chá, e um chá com bolachas ou neste caso, abrimos uma tablete de chocolate para dividir Chocolate. o homem. O homem chupou aquilo tudo. Mas sim, foi uma visita bastante interessante. E no tempo livre a gente começou a fabular, lembras-te? Ali histórias À volta. digamos, da participação de cada um, o género. Sim. Às vezes achamos que como é que todos nós temos uma alcunha e muitas vezes porque quando estamos em certas circunstâncias a imaginação trabalha e a criar uma história. E a nossa história era tipo uma viagem espacial. Lembras-te Sim, disso? lembro disso. Eu tenho uma cópia que estava na página. Aliás, na altura criou-se uma página na net, ainda em HTML, não era assim mas o Flash, que era um software que era generalizado para fazer os sites na altura, nós criamos, ou melhor, o Rosado escreveu a história da versão Flash e a malta clicava no site para pensar que era uma versão animada nesse software, mas era tipo Flash Gordon. Não é? Nós tivemos uma nave espacial que caiu, se espetou ali num lago gelado e estávamos a tentar sair de lá para... Pois era um Eu tenho misto. essa história e posso-te passar aí por texto para a publicar, se calhar na tua página ou alguma coisa. Eu acho que Era valia. excelente. Eu acho que sim. Ainda deve ter um outro desenhito com uma nave espetada no lago gelado. Valia a pena recuperar essa versão Eu flash acho. da expedição ao Vá, Pari. se a malta que está a ver tiver interesse, digam que sim e vamos fazer isso. Era interessante. Vou apontar aqui. Bom, Versão flash. entretanto, isto foi mais uma experiência que me levou a quase um ritual de ir todos os anos ao Nepal, nomeadamente àquele vale, ao vale do Khumbu. Portanto, todo tipo de expedição acaba por ter que fazer uma abordagem lenta, uma subida gradual para o organismo se aclimatar, para o organismo se ajustar à altitude e todos os problemas a nível fisiológicos que podem daí advir. Tu lembras de quem é que se ajustou bem, quem é que se ajustou mal? Ajustou como? Quem é que se aclimatou com dificuldades? Foste tu? Quem mais? Pá, sim, eu tenho. Eu outro dia falei disso com a Inês na conversa. Eu não me aclimato mal de início. O problema é que essas expedições, que foi o caso que já se vieram a repetir depois nas outras,
ao fim daqueles 4, 5 semanas, aí começo a ir debilitadamente abaixo. Mas lembro-me nessa expedição, de início não me lembro de estarmos mal. Aliás, tu subiste para o campo base do Pomório, pá, um dia antes de nós. Nós ficámos em Dugla e Lobuche e tu foste, pá, não sei se foi de Dugla para Lobuche ou de Lobuche foste logo direto. Sei que ias um dia à nossa frente com os carregadores, pá, possivelmente preocupado para montar e ter tudo montado. Está bem, olha, trouxeram-me aqui a. A versão flash. É isso. É isso. Publicado aí numa rede social qualquer, que vale a pena as pessoas terem Claro. 2 minutos para rir um Tens, bocadinho. Agora, temos mais do que 2 minutos, não é? tens que partilhar isso no teu site ou no teu Facebook, que vai chegar a muita gente, de certeza. Interessante. Eu estava eu a dizer, isto foi o princípio da minha vida como guia de montanha, a levar pessoas e sem dúvida que já o trekking acaba por ser uma belíssima experiência. Tanto que trabalhei com a Montanha do Monde, depois fiz grupos privados, nomeadamente ao Island Peak, e depois, como se juntei-me, as coisas evoluem e precisamos de um alvarado de turismo para organizar estas coisas e juntei-me justamente à Papaléguas, adaptando, digamos, a viagem, portanto, ao estilo, ao tipo de cliente Papaléguas. No ano seguinte, estas coisas correram tão bem que no ano seguinte repetimos a dose. Só A que dose. a dose foi tripla. Já não foi só ir ao Campaz e subir o Pomori, já foi fazer. Tu lembras que foi 3 ou 4 semanas? Foi fazer Kalapatar, Island Peak e Amadablam. Tudo no total foram quantas semanas? Pá, mas não sei se foram 5 semanas, porque era. Ou foram 3 ou 4? Não, foram mais de 4. Foi mais de 4 que eu tenho anotado ali num diário que estive a ver, do Amadablam. E eu e o Rosado tivemos 27 dias sem pôr água no corpo. Por isso, até chegar a Katmandu, pelo menos devemos ter estado os 30. Aquelas. Vamos bater um recorde de não tomar banho. Não é? 27 dias, pronto, a expedição foram 4 semanas. Deve ser isso. O tal um mês, nós tínhamos se calhar voos para um pouco mais de um mês. E então nessa expedição, mais uma vez, com aquela teoria de que já tinha estado em 97, em 1997, já tinha estado no Amadablam, tinha escalado o Amadablam com o Mário Silva, que a malta de Cruz de Paus conhece como o Mário das Arábias, porque fazia temporadas de trabalho na Arábia Saudita e acho que agora trabalha, portanto, em estaleiros, mas é na Holanda, enfim. E o Mário também tinha sido meu aluno numa altura que trabalhava com uma escola de escalada e sendo um aluno com uma boa capacidade física, com tempo e com disponibilidade financeira, convidei e fomos nós os E dois. foram. E foi também muito giro. Em 97 éramos bastante inexperientes. Estavam ali uma série de expedições no campo base com uma série de luxos, tendas de cozinheiros, tendas messes e tendas pessoais para cada um dormir e nós só tínhamos ali 2 tenditas, éramos nós os dois e ponto. Pá, tinhas a montanha só para vocês, não é? Mas partilhámos o permit de escalada com uma expedição polaca do Richard Pawlowski, que tinha participado Ok. das expedições também, olha, justamente com o Gonçalo Velez. E, portanto, eu senti mais confiante, mais uma vez, dando continuidade a esta equipe nacional, da qual nós também,
usámos a ousadia de chamar a segunda expedição nacional. Na verdade, era a segunda vez que um grupo inteiramente de portugueses ia Sim, tentar uma montanha no Himalaia. Portanto, eu como, digamos, responsável, entendi que era muito mais fácil refazer uma coisa. Não é que eu gosto de repetir coisas, mas para bem do sim, grupo, entendi que até porque o Amadou Blanc é muito aliciante, é uma montanha esteticamente muito bonita. sim. Aliás, a gente passou no Val, não é? E pá, tu já a conhecias e ficámos logo, uou, aquela é que era. Não é? Exato. Aliás, eh, só para as pessoas lá em casa, se calhar verem, esta montanha que estamos aqui a ver O é o Pomori. Pomori, Uhum. não é? Portanto, é uma montanha bastante estética e enfim, Mas é que, bastante aliciante. E agora, deixa-me ver se eu consigo encontrar. Estava aqui a ver se conseguia encontrar uma foto em que eu estou a escalar, mas pá, consigo ver. tipo, Deixa eu tenho aqui ver. uma tua, enquanto estás a olhar, deixa eu ver se consigo virar este. Tenho uma tua aqui do Amadablam, não sei se as pessoas conseguem ver aqui. Olha, João, consegues ver-te? Ah, Aqui, daqueles passos do Amadablam. sim, sim. Estava lá a montar corda, não é? Uhum. Aquele, quero ver aí. Entretanto, estamos aqui a fazer muito silêncio, as pessoas querem ouvir as histórias. Quero ver histórias. Esta Mostra lá. foto, embora esteja ao contrário, é uma foto que consegue-se ver o sítio onde estava o campo base do Pomori e o Everest lá ao longe. Ah, ok, ok, sim. Isto é na face norte, é ali no Shangri Nup, o glaciar Shangri Nup, na face norte ali do West Lobuche. Ok. Portanto, é pena que a mão que ficou aqui a estragar a fotografia está a tapar também A a tapar. história. Exato. Mas enfim. Portanto, depois veio o Amada Blam, que também deve ter aqui uma foto. E as pessoas que estiveram já no Nepal, de certeza que sabem o formato do Amada Blam, que é realmente uma montanha muito bonita. E então, narra lá aí um bocadinho da expedição. Fomos primeiro à aclimatação, ao Kalapatar. Sim, nós subimos, já conhecíamos o Val porque tínhamos estado lá nesse Pomório o ano anterior. E então o Calapatar fica mesmo. Pá, é o início da aresta, de uma aresta também para o Pomório. E sim, fizemos o dia da aclimatação, acabámos por sair de Lobuche, Calapatar e regressámos a Lobuche. Daí fomos. Pá, ok, Amadablam, já estávamos. Estou a vê-la invertida, mas sim. É tirada para aí antes de chegar a Pangbot, ou talvez, não? Sim. E depois daí fomos para Dingbotche e Chukung e fizemos Island Peak. Olha, uma curiosidade só, se calhar que as pessoas, já que estávamos a falar há bocadinho. O Zé Luís Carvalho, que não esteve connosco no Pomório no ano anterior, mas esteve no Amadablam. Ele conhecia o Patrick Berraud, dos tempos que ele esteve em França. E a Sim. curiosidade é que eu lembro de estar a comemorar o aniversário do Helder na tenda, para ir em Chukung, e recebemos uma mensagem para o Zé Luís no teu telefone satélite a dizer que o Patrick Berraud tinha falecido. Foi em 2004. E eu lembro da gente dizer, pá, este tipo morreu, mas ele o Zé Luís conhece mesmo, afinal não nos mente. Eu pensei, epá, ainda o ano passado conheci o homem aqui no Himalaia que estava a escalar o Everest e de repente O, faleceu. o Kalapatar tivemos mau tempo, eu lembro-me. Eu lembro de uma Sim, imagem em que estávamos lá no meio do nevoeiro e
e diz alguém, olha o Everest, então, e aparece. Hum, E levámos um personagem engraçado, um jornalista que nos acompanhou durante a primeira semana, não foi? Ou foi no Pomori? isso foi no Pomori. Foi no Pomori. No, no outro foi o cabeleireiro. Exatamente, É que eu exatamente. costumo, no outro E dia estava a dizer isso. ok, nós tivemos na primeira expedição, portanto, éramos nós os quatro, mais o Cisco e mais a dupla belga, de irmãos belgas, e mais esse jornalista, que já vamos falar um bocadinho dele, e depois os mesmos quatro, mais o Zé Luís, fomos no ano seguinte ao Amanda Blanc, Madablan. em que o trekker não escalador queria só fazer o trekking peak da aclimatação. Sim, Ele fez o ele fez o Aslan Peak connosco. Sim, sim. peak, exato. Sim, Ia fazer tem só, lá. portanto, Eu tinha aí fotos dele. a aclimatação de 1000 e que é o melhor, portanto, é o melhor cabeleireiro de Setúbal. Queres contar essa peripécia depois de um postal? Antes vamos falar é como é que chama o homem do Expresso? O Gaspar, para mim era o melhor contador de histórias que eu conheci na altura, apresentado por ti. E eu conheci-o em Lisboa naquela conferência de imprensa que demos numa loja. E ele disse: pá, posso ir convosco hoje? E nós também, pá, já vamos arrancar e tal. Eu apareço lá então. E foi, nós tínhamos chegado ao Katmandu para aí, pá, uma segunda-feira, e ele na terça ou quarta estava lá de manhã, tinha perdido a bagagem, e começamos a contar as histórias, pá, mirabolantes. Mas depois teve outros É, percalços aí pelo meio. mas esse Gaspar foi o homem que, em 1999, quando que tinha subido ao Monte Everest e que eventualmente não vinha bem, foi o fulano que se meteu no avião e foi à minha procura. E por acaso eu não tinha conseguido apanhar o voo de regresso porque o avião teve um problema técnico. Chegámos a estar dentro do avião, voltámos outra vez para Katmandu, fomos alojados num hotel e foi aí que ele conseguiu, senão íamos nos cruzar enfim, íamos cruzar em voo. E ele conseguiu logo então a primeira versão das histórias e foi ele que conseguiu, enfim, escreveu a história e saiu na revista do Expresso. Passado uns anos, ele entendeu que queria voltar ao Nepal, queria voltar a cobrir alpinismo e perguntou se podia ir e eu disse na altura que sim. Só que o homem, tudo na vida temos coisas boas e coisas menos boas. Ele é um belíssimo jornalista, contador de histórias, mas não é, digamos, a pessoa feita para aquela escola de paciência, de estar tranquilo, à espera que o organismo se ajuste portanto, ele fez lá o seu trabalhinho, pelo menos ele não foi até ao Campaz sequer. Não, ele foi, só que lembras, nós ficámos preocupados porque ele chegou ao campo base e no dia seguinte, para chegarmos ao pequeno almoço, ele estava com edemas, pá, de pele, mãos, olhos inchados e Foi que o carregador foi para baixo. teve que descer logo, caramba. Mas Logo para Katmandu e fez aí o seu trabalho. E, portanto, nestas expedições tínhamos gente fixa, tínhamos gente menos como é que se diz? Os titulares, como se diz, havia os outsiders e depois havia também sempre alguém convidado e o Jorge, não é? É o Jorge. era o Jorge, sim, o Jorge de Setúbal. Portanto fizemos a aclimatação no Kalapatar. Já é uma viagem bastante interessante. Descemos e tínhamos combinado de Panboche que se ia juntar connosco a Chukung.
Só vou ter que ir buscar é um longo carregador. até ao base, o carregador isso vai abaixo. E depois no campo base, Tens um acho que carregador? facilmente, já estávamos bem aclimatados, fizemos o Island Peak, no qual tu disseste, este já está feito, agora falta aquele ali Exatamente. Isso em vídeo, não é? no Island Tem Peak, que... que é não é uma caganita, mas é uma montanha muito pequenina que está ali, literalmente rodeada por gigantes, ali pela face sul do Lhotse, Fóssil do Lhotse. ali aquela barreira ali do, sei lá, do Barumse, do Amadablam, e parece que estás no cume de uma montanha, mas tudo à volta é mais alto. Portanto, dá pouco aquela sensação de conquista. E depois descemos para Pangoche e no dia seguinte subimos para ir para o campo base do Amadablam, com o raro privilégio de que não havia mais ninguém. Sim. Pá, já no Pomório nós tivemos esse privilégio de que não havia ninguém na montanha. Estava tudo Mas no no Everest. E ainda havia ali uma expedição, isso, não é? E queres contar no campo base do Amadablam? E pá, isso era muita loucura. Nós tínhamos música, tínhamos comida, tinha muitos calhaus, que eu lembro perfeitamente que tínhamos passado os dias que estávamos no campo base, íamos fazer bloco, a malta aí anda toda maluca agora com o bloco, a escalar, e lembro que pá, nós tínhamos ali os boulders, pá, só para nós. E também tínhamos revistas, pá, umas culturais e outras, em que tu tinhas fotografias a Olha, documentar isso. só para a malta lá em casa ver um bocadinho, isto aqui é o Mário, Ok. é o Mário Rábias, e aqui é uma vista da aresta, pelo menos até ao campo 2, vista do campo 1. Estava a tentar aqui. Ok, bom. É o Mário também numa das cordas fixas, a caminho do campo 2. Aqui o Mário a derreter neve no campo 1. Isto é tudo fotos que eu... Eram slides, não é? Sim, Que sim. eu... Yeah. Uma digitalização fait maison, que é projetar as imagens contra a parede e depois com o tripé fotografar em digital. Epá, não fica mal, não fica bom, fica o que fica. São registros. Pá. Qualquer dia os slides ficam com fungos e olha, antes que Pois, isso aconteça. Temos aqui ok. esta Claro, aresta esta. com umas nuvens lá em cima a dar algum dinamismo. Ou esta. É aí. Ok. Esta é do campo 1. Exato. Começa a aresta Isto aí aqui é antes aquele certo do. Será que ali. de subir do campo 3 ao cume. Isto aqui também não sei o que é. Ah, é o campo 3. Aqueles dois pontinhos lá em baixo são as tendas. Aos tendas, ok. Houve dois ingleses que também foram para cima. Aqui é a vista cá de cima, ali com... Não se vê Pangoche, mas se vê-se o Tawache do lado de lá. Do outro lado. Ok. E estava aí com. Mário. Isto é lá em cima. A dupla lá em cima com o Everest por trás. Já Acaba por tinhas ser também aquele gorro. Isto aqui não sei bem o que é. Deve ser se calhar o sítio do campo 2. Aquela torre. Depois já a malta que põe a tenda ali. Sim, parece, né? E Aquela Yellow Tower ou algo assim. o Mário está ali algures naquele bico de pato, naquela aresta. Sim, ali a aresta. Uhum. Isto aqui não. Isto aqui já é a Concagua. Ok, já estás do outro álbum, de outras montanhas. E portanto, a estratégia foi um pouco de... Já estávamos com o organismo bem preparado até aos 6.000 metros, portanto, subir diretamente ao campo 1 e dormir não foi um problema. Acho que quem sofreu um bocado foi só o Zé Luís. O Zé Luís que já Sim, na altura era o mais velhinho de todos e continua a ser o mais velhinho de todos, com 60 anos. Mas
fizemos primeiro carregamento de tendas, passámos uma noite, descemos outra vez ao campo base, ficámos se calhar 2 noites a recuperar no campo base, e depois quando fomos para cima já era para ir para o cume. Sim, a segunda vez que fomos para cima, pá, a segunda ou terceira vez que fomos para cima, já foi seguido. Eu acho que já foi Já foi seguido. segunda, já fomos para ir ao campo 1, depois Sim, porque... depois deixar tendas e cordas e voltar ao campo 1, e depois nessa noite Exato. Eu sei ter que eu- um campo 3. eu sei que nessa noite anterior eu já fiquei e, pá, e em vez de ter ficado naquela tenda daquele campo 1 à vossa espera, pá, pensei, já estou aqui a pastar, vou descer. E houve um momento que me arrependi imenso, porque havia ali uma parte abaixo, um bocadito assim, que era mais aresta, e nós tínhamos levado uma corda quando subimos. Dizem, pá, ninguém vai precisar disto. E depois naquele momento que eu vinha ali a descer, eu disse, epá, agora que me dava jeito a mim, não sabia que ia descer um bocadito antes. Mas pronto, ficou sempre tudo bem. Mas é E, uma montanha realmente muito epá, bonita. é a montanha. Eu lembro do Patrick Cabarru ter dito o Himalaia c'est Pumori et Amada Blanc. Disse, pronto, está feito, é isto então. E tenho aqui mais uma foto muito bonita do... É quando se desce... Antes de Pangpoche, ou sim, não? Não, é ali por cima de Forte, por cima de... Pode ser Tenga. Ainda mais para cima de Tiangoche, como quem desce de Machermo, quem desce do Val de Góquio. Vens ali de Dougla. Tem ali um colozito, não sei quantos, Gompa, e lá está. E tens esse passo com... Era a segunda expedição nacional com portugueses, só portugueses, e foi mais uma vez também um sucesso, porque filmámos relativamente melhor do que no ano anterior. Essa expedição já saiu também na televisão com uma belíssima qualidade, e foi tudo isso que a pouco e pouco foi dando credibilidade para depois mais outros projetos, ter tornado profissional. Eu lembro que ontem estava a falar com o Pedro Coissa por outras coisas, e veio à baila também de um percurso anterior dele, editorial, e lembro que ele fazia umas crónicas, já não sei se era para o site, e com o Aurélio Faria era igual, também lhe ligavas por telefone satélite a reportar as coisas. Eu acho que Pedro Coissa, ele melhor do que ninguém deve saber, mas ele esteve envolvido na parte editorial de um dos blogs, acho que foi do Pumori, em que nós, por telefone satélite, ditávamos para um atendedor de chamadas o resumo de dias, e ele atualizava num site, na altura num blog. No ano seguinte, eu acho que já foi num formato com a SIC, em que já falávamos com o Aurélio Faria, e o Aurélio sim, eu lembro. É que fazia ponte para o... Já, portanto, estava a SIC a apostar também nessa plataforma online. E no ano seguinte já foi o blog do Público. Já foi Luís com o Público, quando fui eu e o Hélder para o Lotse. Acho que o coisa foi logo mesmo da primeira expedição. O Pedro. Por isso, houve aqui Mas sim, uma questão tecnológica, houve aqui um crescendo de qualidade a trazer, portanto, conteúdos, informação e imagens de vídeo. E isto foi crescendo. O alpinismo português estava em franco crescimento de qualidade, de número de pessoas. Eu acho que motivou muita gente. Trouxemos realmente para a televisão este desporto, e quer incomoda ou não certas pessoas, fizemos nós mais pela modalidade do que muita outra gente junta, e
Sim, isto para o alpinismo passava no horário nobre, não é? Para 8 da noite, e nós temos ainda grandes partes da reportagem, mas dava sempre E, cíclico. felizmente, na altura, o alpinismo nem sequer era indexado como desporto. Era como a Exato. atividade. Portanto, merecia, inclusive, depois da expedição, quando eles tinham acesso a todo o material, uma mini grande reportagem que passava depois do telejornal, em Sim, sim. o que se chama na gíria de prime time. Portanto, Uhum. é uma hora em que está muita gente realmente a assistir à televisão e isso traz muito valor. Depois regressámos e fomos festejar em Pangoche. Sim, também tens imagens disso. O curioso é que o Hélder Santos faz anos sempre em abril e, portanto, passava sempre o seu aniversário no Nepal, pelo menos 3 ou 4 anos seguidos. Ele era sempre o aniversariante de serviço. Isto também para situar as pessoas. Nós vamos sempre numa temporada que é mais favorável a nível meteorológico. No Nepal e nas montanhas, nós gerimos as nossas opções também com uma teoria muito simples. Dentro do muito mal, qual é o menos mal? Portanto, se em altitude já é suficientemente frio, eu vou afastar-me do inverno. E ao afastar-me do inverno está muito mais frio e os ventos muito mais fortes, o que é que sobra? Sobra a primavera, o verão e o outono. Mas o verão eu também tenho que descartar, porque nesta zona do Himalaia, durante os meses de junho, julho, agosto e um bocado de setembro, há a chuva da monção, que traz muita precipitação, muita lama nos caminhos, muita neve recente em altitude. Portanto, o que é que sobra aqui? A primavera e o outono. Sendo que a temporada pós-monção, em que teoricamente já há muitos anos que eu ouvia dizer que a monção, a chuva da monção terminava a 15 de setembro, às vezes era 15 de outubro e ainda havia monção. Portanto, aqui não é o aquecimento global, mas já há aqui, digamos, alterações climáticas que complicam também a estratégia de montar uma expedição, porque temos que combinar as coisas com muitos meses de antecedência e não conseguimos garantir. Portanto, na minha experiência, a primavera continuava a ser mais ou menos uma temporada fiável, estável. Por isso íamos sempre em primavera. É uma das razões porque eu continuo com os grupos da Papaléguas, no trekking que dá, portanto, do vale que leva ao campo base do Everest, eu continuo a privilegiar esta temporada da primavera. E só para rir aqui um bocadinho mais, éramos supostos estar lá agora e portanto, aproveito sempre o 25 de Abril e o 1 de Maio, que são dois feriados que ajudam as pessoas que necessitam tirar férias para viajar. Portanto, neste momento eu era suposto estar lá com um grupo e ao mesmo tempo estaria a habituar o meu organismo também à altitude. E depois, quando o grupo da Papaléguas regressasse a Portugal, tu e o Lourenço iriam ter comigo e iríamos escalar alguma coisa ali por Alguma coisa. plano. Mas este ano é um ano diferente. É um ano com muito tempo e muito tempo em casa. Mas é diferente, mas não deixa de ser interessante. Sim, e pá, eu ainda ainda em fevereiro, estava a calendarizar as minhas aulas, e tenho aqui alguns alunos que estão a ver, e estava a dar-lhes um pequeno trabalho de levantamento até ali topográfico ali daquela área, porque no dia 1 de maio eu tinha o voo marcado para ir para o Nepal. E ia ser engraçado estar aqui a comunicar com eles. Mas logo se vê quando tudo melhorar. Entretanto, montanhas, mais é que a gente vai falar. Queres falar do Elbrus? Queres falar Pá, de... queres falar do Kanchenjunga? Porque daqui a um bocadinho temos que parar só para arrematares isso? Ou dessa Ah, viagem, assim... as nossas coisas juntos, o Kanchenjunga, sim.
Depois, já num outro plano, em que eu me tinha, nessa altura, tornado profissional, tinha-te convidado a ir em 2006 ao Kanchenjunga, que é a terceira montanha mais alta do mundo e da qual tivemos aí alguns problemas inesperados e que resolvemos. Não é? Sim, Agora, sim. conta tu. Que isto conteúdo. Bom, tão simples como pá, o João tinha pá, um apoio pá, para a sua carreira profissional e pá, esse convite depois destas expedições aceitei. Bem, no outro dia também comentei com, acho que com a Inês que pá, acederam 8.000, como ao Kanchenjunga, como ao primeiro 8.000, não é recomendável, mesmo a quem tenha alguma experiência neste tipo de montanhas. Pela dimensão e também pelo tempo que tudo demora. E uma súbita apendicite ao fim de umas semanas no Nepal lançou a minha parte por terra e ainda bem que estava com, não é, com um amigo que, além do convite, depois foi comigo, deixou a expedição, foi comigo para Katmandu, de helicóptero, tratou da parte do resgate, ficou à espera que eu fosse operado, voltou à expedição e fez como. E eu vim com o Aurélio para casa, pá, e a torcer que tipo, a ver se isto corre bem, pelo menos Chama-se. se não é sucesso. Isso, mas vou Mas resumir com a palavra sorte. pá, eu também estive, inicialmente, pá, em 92 estive nos comandos, era daquelas coisas que pá, já que tinha que ser obrigado a ir para a tropa, então ia fazer alguma coisa ativa. E um dos lemas dos comandos é a sorte protege os audazes. E pá, isso ficou. ficou. Pronto. O médico que te operou também deve ter contribuído um bocado. Sim. Sim. A malta diz, mas tipo, foste operado em Katmandu? Eu disse, sim, pá. Teve alguma. Que temos que pensar onde é que a gente vai editar esta, ou reciclar esta versão flash do Pomori. Isto Pá, era, de qualquer maneira, uma expedição com a égide da desnível, não é? sim, eu não sei se foram as duas, mas eu acho que o site. Eu acho que essa história esteve na altura no site antigo da Desnível. Acho que era lá que se partilhavam as coisas. Yeah. Pá, não sei se ainda estará em arquivo no site da Desnível. Pá, eu sei que eu tenho aí gravado aquele HTML, quis ficar com isso na altura e estive a ver ainda há pouco tempo, sei que tenho essa informação. Mas deve estar no site. Está bem. Estás a Procurar. controlar o tempo? Sim, pá, dão aqui a dizer 16h57. Acho que temos que nos despedir. Ou já estamos aí. O Arthur está a dizer que faltam mais 3 minutos. E anunciar quais são os próximos aí na calha, quais são as próximas. O José Luís Carvalho entrou aqui agora. Estou a vê-lo Está aqui. Não sei se tem alguma coisa a perguntar. Há a muita buscar. gente que foi fazendo aqui perguntas, mas nós estamos aqui meio perdidos com a conversa. Entretanto, eu tinha aqui Olha, a todos os que estão em casa a assistir, obrigado por estarem aí e por nos aturarem. Com certeza também são pessoas que gostam da montanha e que compreendem um pouco a nossa linguagem, porque há uma frase histórica que diz que